A paz do Senhor Jesus, amada igreja, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém, que se encontra em Romanos 10, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui quem está falando é a irmã Tamires, pela misericórdia de Deus. Mais um dia que Deus nos concedeu. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu agradeço a Deus por estar aqui, por estar respirando com vida e saúde. Eu agradeço a Deus pela misericórdia do Senhor. Ele tem me concedido de estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O que seria de nós sem a misericórdia do Senhor? Se não fosse as misericórdias de Deus, nós não estaríamos aqui vivos, né, meus irmãos? Porque o inimigo, ele nos rodeia e nos odeia 24 horas, branindo e rangindo, tentando nos tragar, né, meus irmãos? Então, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele está nos guardando. Amém? Estarei deixando uma meditação da palavra, uns pequenos versículos aqui para a igreja meditar. Preste bem atenção, abre as vossas Bíblias, meus irmãos e minhas irmãs, examine a Escritura, para que nós não venhamos sermos enganados. Amém? A verdade está na palavra. A maior revelação está na santa palavra de Deus. Amém? Em Mateus 18, versículo 21 e 22, está escrito: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecaram meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, está escrito: Mas, sobretudo, tende caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Mateus 6, versículo 14 e 15, está escrito: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de começar a meditar na Santa Palavra, estarei fazendo uma pequena oração para a glória de Deus. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Deus tremendo, Deus de glória, eu entrego nas tuas mãos, meu Pai, a minha vida. Eu peço perdão, meu Senhor, pelos meus pecados do passado, do presente, do futuro. Eu peço perdão pelas minhas transgressões, pelos meus medos. Aleluia, Senhor meu Deus, eu peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas. Senhor Jesus, eterno Deus, louvado seja o teu nome, perdoa meus pecados, minhas falhas, pensamentos e palavras. E eu entrego nas tuas mãos, Senhor, cada ouvinte, cada irmão, cada irmã que vai tirar seu tempinho
para ouvir essa meditação. Eu entrego nas tuas mãos os teus servos, as tuas servas, meu Pai. Abençoa, Jesus, guarda. Que esta palavra, Senhor, venha entrar no coração de cada um, meu Pai, como uma semente em uma boa terra fértil. Que essa semente, Pai, possa brotar, crescer e se multiplicar. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, a tua palavra, Pai, é uma semente que plantamos, Pai, em cada coração. A tua palavra é como uma semente, Pai, que semeamos, meu Pai. Mas se for terra fértil, terra boa, ela vai prosperar. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu creio, meu Deus, que a tua palavra, ela vai entrar em cada coração e vai permanecer em cada coração. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, toma a direção, meu Pai. Usa-me, Jesus, não deixe que venha sair nada de mim, Senhor, mas sim o teu Espírito Santo, aleluia. Eu não sei falar, Senhor, eu não sei orar. Me ensina, Jesus, louvado seja o teu nome. Coloque, Senhor, as palavras, meu Pai. Vai abrindo, meu Pai, o nosso entendimento, para que nós podemos entender e compreender a tua santa palavra. Senhor, meu Deus, vai jogando por terra todo impedimento. Vai jogando por terra todo impedimento que impede da tua igreja ouvir e entender a tua santa palavra. Toma a direção, Senhor, é que eu te peço e te agradeço, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra do Senhor está falando em Mateus, fala sobre a parábola do servo, né? E estando ali Pedro, aproximando-se de Jesus Cristo, né? E perguntou ao Senhor: quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro ele fez 2 perguntas para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, olhando para Pedro, e respondeu: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Meus irmãos e minhas irmãs, Pedro, ele perguntou para Jesus: quantas vezes o amigo, o irmão vai pecar contra a vida dele, vai continuar pecando e acusando ele. Estava ensinando ali Jesus, num diálogo ali, mas Pedro, nos ensinando, e Pedro fez uma pergunta para Jesus. E Jesus respondeu que temos que perdoar até 70 vezes 7. Não importa se teu irmão está te machucando com palavras. Não importa se teu irmão está te caluniando, está te defamando, está fazendo fofoca contra o teu nome. Não importa se teu irmão, o teu parente, teu vizinho está te acusando de alguma coisa sem você dever. Você tem que perdoar. Jesus falou que temos que perdoar 70 vezes 7. Até 70 vezes 7. Temos que perdoar o nosso irmão. Ele pode estar pecando contra a nossa vida, contra a tua vida. Ele pode estar pecando, te acusando, fazendo algo que não está agradando a ti. Louvado seja Deus. Mas temos que perdoar ele, porque não é ele que faz essas coisas, não é ele que faz isso, mas sim o inimigo que usa a boca deste irmão, a boca desta irmã, para te acusar, te caluniar, te defamar, mesmo você sendo um inocente, sem dever, não é você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que perdoar o nosso irmão.
Temos que orar até pelo nosso inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Pedro perguntou para Jesus, até quando? Até quando? A Jesus respondeu, meus irmãos e minhas irmãs, muitos hoje não quer perdoar, não quer liberar o perdão. Quantas pessoas hoje estão com o coração fechado, estão com o coração magoado, machucado por palavra. As palavras machucam, as certas palavras que falamos, se não vigiarmos com as palavras, ela machuca e fere na alma. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, está com o coração fechado, não quer perdoar aquele irmão. Quantas pessoas têm mágoa, têm raiva, têm ira por não perdoar. Mas Jesus falou que nós temos que perdoar até 70 vezes 7. Não importa quanto esta pessoa nos acusa, não importa quanto essa pessoa nos venha nos perturbar, venha nos acusar, nos xingar. Porque o cristão, o crente verdadeiro, ele é perseguido, ele é caluniado. Muitos, louvado seja o nome do Senhor, que estão buscando ao Senhor, que está orando. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você busca as coisas dos céus, mais você vai ser perseguido, mais você vai ser caluniado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é motivo para você parar. Não é motivo para eu parar. Quando eu começo a orar, quando eu começo a buscar, as provas vêm. As acusações, as palavras vêm, mas não é motivo para nós parar. Isso é sinal que está fazendo um efeito, é sinal que Deus está se agradando e o inimigo está ficando irado. Quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós começamos a nos santificar, a renunciar às coisas deste mundo, a renunciar às coisas da carne, porque a nossa carne, ela só quer pecar. A nossa carne, ela não quer saber de orar, ela não quer saber de jejuar. E muitos estão dando brecha para os desejos da carne, está deixando o inimigo entrar. Louvado seja o nome do Senhor, e plantando a sementinha poluída, a sementinha podre nos corações, usando o irmão, a irmã, o parente, para falar palavras, para magoar aquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas estão sendo perseguidas sem motivo e fica perguntando por que essa acusação, por que esta prova. Mas é necessário nós passar por tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes falamos que é o inimigo. Nem tudo é inimigo. Às vezes é a nossa desobediência com Deus. Porque nós não estamos obedecendo, não estamos fazendo a vontade de Deus. E passamos por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas estão com o coração fechado? Está com o coração fechado, não quer perdoar o teu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque se perdoardes aos homens, olha que Deus está falando na palavra, Jesus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha que tremenda esta palavra. O Senhor está falando, se nós perdoar aquele que nos persegue, se nós perdoar aquele que nos machuca, se nós perdoar aqueles que nos calunia, as suas ofensas, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Pai Celestial também perdoará a nós.
Se você perdoar o teu irmão, se você liberar o perdão para o teu irmão, mesmo aquele irmão ter te machucado sem você merecer, o nosso Pai, Jesus, nosso Deus, perdoará também a vós as tuas ofensas, os teus pecados, porque você está perdoando aquele irmão. E quando você perdoa um irmão que te machucou, que te feriu, o Senhor também lhe perdoará a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoar, continuar fechando o coração, continuar endurecendo o coração e não perdoar aquele irmão, aquele amigo, aquele parente, aquele vizinho, se você não perdoar ele, seu coração só vai ficando duro, fechado e vai se escurecendo. E a mágoa e a raiva, a ira vai tomando conta de você e vai poluindo a tua alma. Mas você tem que liberar o perdão. Não importa a situação, libere o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Não queira perder a tua salvação por causa de uma mágoa, por causa de uma raiva que você teve lá no passado. Mas quando você perdoar, perdoa de dentro para fora, perdoa de coração, de verdade. Não perdoa só de boca para fora, não. Eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano. E continua acusando o irmão. Se você perdoou teu irmão, não fique acusando ele com palavras, lembrando as coisas do passado. Se você perdoou, o Senhor também perdoou. Quando nós abrimos a boca e pedimos perdão ao nosso irmão porque ele fez no passado, o Senhor ele está apagando tudo aquilo que aquele irmão fez com você. Mas se você perdoou ele e continuar acusando, você não perdoou de verdade, você perdoou de boca para fora. Quando perdoamos uma pessoa que nos machucou, perdoamos, nós esquecemos o passado. Nós não ficamos remoendo o que ele fez no passado. Porque se você perdoou. Nós não continua lembrando do passado, mas quando você perdoa alguém, e fica relembrando o que esse alguém fez, você não perdoou de verdade, e o Senhor também não recebeu o teu perdão. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A coisa é tão séria. Quantas milhares e milhares de pessoas estão com o coração fechado para o perdão. Não quer liberar o perdão porque passou por prova, por luta, por perseguição. Quantas pessoas foi defamada, foi humilhada com palavras, foi acusada sem merecer. Quantas pessoas hoje recebem palavras negativas, palavras que machucam, que ferem. E assim não liberar o perdão, a gente fica com o coração enegrecido, com o coração fechado, e a nossa alma fica triste, porque temos que liberar o perdão para aquele irmão, não por ele, mas sim pela tua alma. Porque quando você morrer, se Jesus vir hoje, se a morte chegar hoje na tua casa e topar você com o coração magoado, rancoroso, cheio de ira, sem pedir perdão, será que você vai ser salvo? Se nós morrer, se Jesus vir hoje arrebatar a tua igreja e topar eu, com o coração magoado, ferido, sem ter liberado o perdão, será que Jesus vai me levar? Claro que não. Jesus não vai levar ninguém, uma alma com coração magoado, com coração duro, cheio de ira, cheio de raiva, cheio de mágoa. Quantas pessoas ficam relembrando, remoendo as coisas do passado, que ferem, que machuca.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele está de braços abertos para liberar, para perdoar. Ele está de braços abertos. Basta dobrar o teu joelho e pedir misericórdia e liberar o perdão para aquele irmão. Se aquele irmão morrer e você está aí com raiva daquele irmão e não pediu perdão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, libere o perdão, pelo amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Eu cresci com minha avó. Eu cresci com ela desde bebezinha. Cresci sabendo que minha mãe me abandonou, sabendo que minha mãe me rejeitou. Cresci com aquelas palavras de rejeição. Pensa aí como é triste ser rejeitado por alguém. Como é triste, doloroso você ser rejeitado por alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fui crescendo com raiva, com mágoa da minha mãe. Eu não gostava nem de olhar para a cara dela. Quando chegava os meses, as datas comemorativas do Dia das Mães, era a pior data da minha vida, porque eu não tinha mãe. Eu não tinha amor de mãe. Eu não tinha carinho de mãe. E eu apenas tinha a minha avó. Para a glória de Deus, agradeço a Deus por isso. Minha avó, ela me criou. Ela não me rejeitou, ela me criou, ela cuidou de mim. Eu toda doente, cheia de enfermidade, bebezinha. Mas ela me cuidou de mim, de todos os defeitos que ela tem. Mas ela cuidou de mim. E eu cresci ali sabendo que fui rejeitado. Falei, mas por que eu fui rejeitada? E por que os outros não foram rejeitados? Aí chegou um certo momento, um certo dia, que o meu esposo me convidou para ir numa igreja. Eu sei que é uma igreja porta larga, eu era católica, bem católica, daquelas que idolatra imagem, que rezava texto em cemitério para defunto. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que ficavam rezando texto, rezando ofício, ladainha, aquelas rezas compridas, acendendo vela para morto, que depois da morte segue-se o juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu fui nesta igreja e chegando lá no culto, tinha uma mulher que se manifestou ali na igreja e o pastor orou por ela e eu creio que ela foi liberta. Mesmo em Porta Larga, meus irmãos, eu não tinha entendimento da doutrina do Senhor. E naquele mesma noite, quando o pastor fez o apelo, eu não pensei duas vezes de levantar minhas mãos com maior alegria. O meu coração acelerava e ele fez o apelo e eu levantei as minhas mãos e aceitei a Jesus. Para a glória de Deus, eu aceitei. Jesus que nos aceita pela misericórdia, aleluia. E depois daquele dia, daquela noite, o pastor começou a pregar uma pregação sobre o perdão. O pastor estava pregando uma pregação que falava sobre o perdão. E naquele dia, naquela noite, eu fiz um concerto com Deus. Eu orei, pedi e liberei o perdão para minha mãe. Eu tinha uma mágoa no meu coração. Eu nunca tive raiva de ninguém, nunca fiquei com raiva de ninguém. Até hoje, nunca fiquei com raiva, com mágoa. A única mágoa que eu tinha era isso, por eu ser rejeitada e não saber, por não entender. E eu liberei o perdão para minha mãe. E quantos hoje não querem liberar o perdão para o teu pai, para tua mãe, para o teu irmão, para o teu filho? Não quer perdoar o teu próximo? O Senhor mandou perdoar 70 vezes 7. Não importa o que essa pessoa está fazendo, aí ela com Deus, ela vai se ver com Deus. Faça a tua parte. Libera o perdão. Não morra com raiva, com mágoa, para não perder a tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje qualquer coisinha a pessoa já fica irado. Hoje qualquer besteirinha a pessoa já fica com mágoa. Ah, não vou falar com fulano não, porque fulano fez isso. Fica meses. Como é que uma pessoa consegue ficar meses, semana, anos, sem falar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o amigo, com o vizinho, por causa de uma besteira, por causa de uma palavrinha semeada pelo inimigo.
O inimigo, ele semeia a semente podre dele no meio das pessoas. E aquele que não está preparado, pega aquela semente podre e semeia. Louvado seja o nome do Senhor, e deixa levar. A mágoa entrar no coração, a raiva entrar no coração. Quantas pessoas hoje que rangem os dentes quando falam do fulano, do irmão, do amigo, do vizinho. Range os dentes de raiva daquela pessoa. Para que isso? Isso não é de Deus. A raiva, a mágoa não é de Deus, é do mal. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Este é o dever dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, ele veio para dar vida, vida com abundância. Deus veio para restituir, para salvar o que estava perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que liberar o perdão. Quando liberamos o perdão, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele perdoa a nós também. Se você não libera o perdão, o Senhor não vai perdoar você. E quando você morrer sem liberar o perdão, e Deus não perdoou o teu perdão, você perde a tua salvação por causa disso, por causa da raiva, da mágoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus eu não tenho raiva de ninguém, não tenho mágoa de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. O Senhor está falando para que nós venhamos ter caridade, ter amor uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecado. Quando a pessoa tem um bom coração, ela não vai deixar a mágoa entrar no teu coração, ela vai perdoar. Não importa o que aquela pessoa está acusando, está falando, ela vai perdoar. Chega um momento que aquela pessoa vai parar e vai pensar, tanta coisa ruim que eu fiz com aquela irmã, tanta coisa ruim que eu fiz com aquele irmão, ele continua falando comigo, ele continua sorrindo para mim, mas por quê? Ele vai parar e vai pensar. Quando a pessoa não tem mágoa, tem um bom coração, aí vem e começa a acusar aquela pessoa, começa a xingar, a aborrecer, e aquela pessoa simplesmente quem tem Deus, quem tem Jesus, não vai deixar palavras entrar no coração, não vai deixar as calúnias entrar, porque sabemos que a mágoa é um dos pecados que faz a pessoa perder a salvação, a raiva. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem aquele irmão e começa a acusar aquela irmã, e a irmã continua sorrindo para ele. Continua ali, feliz, conversando com ele, porque a irmã, ela tem um bom coração. Ela tem um bom coração, ela não carrega mágoa no coração. Aquela pessoa pode machucar, fazer o que for, ela continua sorrindo, porque ela libera o perdão para ele. E a tua alma, para que a tua alma venha ser salva. Não podemos perder a nossa salvação por causa de mágoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas hoje matam o irmão, matam o outro por causa de mágoa, por causa de besteira, por causa de palavras. Às vezes um inventa uma fofoca, uma calúnia contra aquele irmão, e aquele irmão já fica ali irado, já começa a sentir o sangue ferver, fica com raiva e não conversa. Pessoas dentro de igreja ficam com raiva do outro, não é para a cara do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que o Senhor vai olhar isso? Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Jesus Cristo, ele fica olhando e fica triste. Porque o Senhor Jesus, ele tem um bom coração. Por isso que quando nós oramos, nós falamos assim, Senhor, dá-nos um coração manso, humilde e quebrantado. Um coração manso, humilde, que não tem mágoa, que não tem ira, nem contenda. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo és o nome do Senhor. Aí tem aquele ditado dos pastores que Deus só quer o coração. Deus, ele não quer só o coração, não. Porque nós não é só de coração, ele quer nós por inteiro, porque tudo é dele. Foi ele que nos fez, foi ele que deu o sopro da vida por nós.
Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem aqueles falsos profetas enganando as ovelhas, dizendo que Deus quer o coração. Deus vai querer um coração magoado, enegrecido, duro, rancoroso, de pedra. Não, Deus quer um coração puro, um coração limpo, sem mágoa, sem ira, sem contenda. Ele quer o coração, Ele quer o teu corpo, a tua alma e o teu espírito por inteiro, porque tudo é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o inimigo está colocando seta, está lançando seta mais seta nas pessoas. Dentro da igreja, quantas pessoas que dizem que servem a Jesus, mas tem raiva do irmão, tem raiva da mãe, do pai, do parente, tem raiva e diz que é da igreja, que é cristão e tem raiva do irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele não é um verdadeiro cristão, porque ele carrega a mágoa no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter amor, caridade, compaixão. Quando nós temos amor ao próximo, quando nós temos amor para o próximo, louvado seja o nome do Senhor, cobrirá a multidão de pecados. Quando nós temos amor, nós perdoamos. Quando nós perdoamos, o Senhor também nos perdoa. Assim como nós dobramos o joelho e pedimos perdão ao Senhor. Senhor, perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas. Quando você se arrepende de verdade, Deus, Ele perdoa. Mas quando você pede perdão sobre aquele pecado, não continua a praticar aquele pecado. Porque você pede perdão a Deus hoje. Deus, perdão por fazer aquilo. E continua praticando aquilo. Perdão, Senhor, por ter feito isso. E continua fazendo isso. Aí você está brincando com a boa vontade de Deus. Está brincando com a graça. E com Deus não se brinca. Com Deus ninguém se brinca. E hoje muitos estão brincando com as coisas de Deus. Fazendo de qualquer jeito as coisas de Deus. E as coisas de Deus é séria. As coisas de Deus é santo. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E para o Espírito Santo habitar em nós, temos que estar com o coração puro, limpo, sem mágoa. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que estar com o coração puro. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo, ele é santo. E Deus nos falou para que nós venhamos nos santificar, renunciar à vaidade, renunciar os prazeres da carne. Louvado seja o nome dos seus desejos de comer as coisas deste mundo, os desejos de cobiçar as coisas deste mundo, os desejos de ter as coisas. Quantos e quantas pessoas estão deste jeito? Louvado seja o nome do Senhor. Está esquecendo de Deus. Está preocupado com a aparência do corpo, está preocupado com as vestes, está preocupado com o status, com fama, com dinheiro, com casa, com carro, com trabalho, está esquecendo de Deus. Está esquecendo do Senhor nosso Deus. Só lembra de Deus quando o cinto está apertando. Quando o cinto aperta, dói, machuca, aí a pessoa vai e lembra que Deus existe. Não. Temos que buscar a Deus na bonança, não só na tristeza, mas na bonança. Quando está com a mesa farta, cheia, é só alegria, nada de buscar a Deus. Quando está com a barriga cheia, não quer saber de Deus, está ali ó, comendo, bebendo e dormindo e não lembra de Deus. Não lembra de agradecer a Deus, não lembra de ir para a casa de Deus, cultuar, fazer um culto de agradecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o cinto aperta, a rocha, quando a fome aperta, a necessidade aperta, aí começa misericórdia, meu Deus, misericórdia, e começa a clamar a Deus. E Deus vai olhar para você e falar assim: você me chamou na hora da alegria? Você me chamou para compartilhar a tua alegria? Por que agora está me chamando para compartilhar a tua tristeza? Louvado seja o nome do Senhor.
Temos que buscar a Deus na bonança e na tristeza. Quando a pessoa vai casar, eles não falam isso no casamento, na alegria, na saúde, na doença, até que a morte separe? Assim, temos que casar com Jesus. Casar com Jesus. Quando você casa com Jesus, você tem que compartilhar com Ele tudo. Na alegria, na saúde, na tristeza, de tudo. Temos que compartilhar com Jesus, porque Ele é o nosso noivo. Ele é o nosso noivo e Ele está vindo levar a tua noiva santa, sem mancha, sem defeito nenhum. Por isso temos que perdoar o nosso irmão, perdoar o nosso próximo e andar na santidade do corpo e da alma e do espírito. Temos que ser como as virgens prudentes. Elas estavam no meio das loucas, das nécias, mas não se contaminaram. Elas estavam dormindo juntas, mas as prudentes estavam com as duas lamparinas cheias, estavam com a presença do Senhor. Louvado seja o nome. Elas não tinham mágoa, não tinham raiva nem ira. E elas foram ao encontro do noivo. E aquelas loucas ficaram desesperadas, porque elas tinham mágoa, tinham raiva. E não vigiaram com as palavras e deixaram a sementinha podre do inimigo entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que o inimigo venha semear o teu joio. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que o inimigo venha semear aquela sementinha que não presta para nascer, para plantar. Aquela sementinha murcha que não serve para plantar. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem aquela semente que você vai olhar, não presta para nada, que está murcha. Não deixe que o inimigo venha lançar a semente dele nos teus corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui o Senhor me sustentou. Eu agradeço a Deus por esta rica, linda, maravilhosa oportunidade. Meus irmãos e minhas irmãs, fique todos na santa paz do Senhor Jesus e libere o perdão. Libere o perdão para o teu irmão. Não importa o que ele está fazendo contigo. Ah, mas ele está me xingando. Ah, ele está me acusando. Ah, ele está me perseguindo. Libera. Perdoa. O Senhor nos perdoa. O Senhor nos perdoa. Quando nós humilhamos ao Senhor, Ele é misericordioso, Ele nos perdoa. Mas o Senhor também Ele é fogo consumidor. Não brinque com as coisas de Deus. Amém?